Irmãos, vamos abrir no livro do Apocalipse, capítulo 21. Nós estamos chegando já ao final do nosso estudo. Capítulo 21 de Apocalipse. Se Deus permitir, vamos estudar ele inteiro hoje. Vamos ver se dá tempo. E aí terminamos na quinta, o capítulo 22. Eu vou fazer o seguinte, como o capítulo é muito longo, por enquanto nós vamos ler até o verso 8. Depois leremos, se Deus permitir, se der tempo, a partir do 9 até o final. A primeira parte até o versículo 8, né? De 1 a 8, capítulo 21, fala da igreja vitoriosa, e a partir do verso 9, da igreja gloriosa. Então nós vamos ler a primeira parte até o verso 8. Nos diz assim a palavra do Senhor. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, te damos graças pelo privilégio de estarmos na tua casa e de podermos já durante alguns domingos e quintas estudarmos mais um livro da tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque ela é tão cheia de lições para nós, é tão marcante e transforma a nossa vida, empolga o nosso coração, enche o nosso coração de esperança, a certeza de que é a palavra do Senhor e que tem um recado especial para cada um de nós. Por isso ajuda-nos a entendê-la a cada dia. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar os nossos olhos no Senhor e a confiar em tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer na nossa vida, na vida da igreja, até a volta do teu Filho. Fica conosco nessa hora, ajuda-nos a entender com teu Santo Espírito, ilumina a nossa mente para compreender a tua mensagem. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Escravidão é um tema bastante discutido, já de longa data. E, infelizmente, muito do que foi dito, ou defendido a favor ou contra a escravidão, na verdade, sempre teve interesses à parte. O escravo mesmo era o menos beneficiado, tanto em um lado quanto no outro lado. Tanto naqueles que eram favoráveis, quanto naqueles que eram contra. Eu estou me referindo aqui, por exemplo, à guerra civil, a guerra de secessão americana, a guerra civil dos Estados Unidos, que terminou em 1865, onde o norte, qual venceu a guerra, defendia o fim da escravidão. E o sul, os sulistas que perderam, e boa parte vieram ao Brasil, depois da derrota, em 1865, os sulistas defendiam a escravidão. Mas quando você olha para a história, a motivação do coração, tanto do norte quanto do sul, nenhum deles estava preocupado com os escravos. O norte, já industrializado, o norte dos Estados Unidos, precisava de funcionários. Então, a escravidão não fazia sentido para o norte. Quanto mais escravos, menos eles venderiam seus produtos. Já o sul dos Estados Unidos tinha acabado de inventar a máquina de fiar, e eles precisavam dos escravos para o cultivo, para o plantio e colheita do algodão.
Então vejam o interesse dos homens, e o escravo sempre foi deixado de lado. Essa semana eu achei curioso, eu sempre passo a matéria, né, com os meus filhos, a matéria de prova, e menos matemática, porque eu não gosto de matemática, não sei nada de matemática, e se eu ensiná-los, vai ensinar errado, né? A gente até brinca lá em casa que essa matéria eu passo batido, deixo para a Renata. Mas essa semana o Theo tinha uma prova de história, e que estava falando da escravidão aqui no Brasil. E é interessante porque a gente relembra a história, a gente aprende melhor, porque hoje a história é contada de uma forma melhor, não é? Mais verdadeira, porque no nosso tempo, no tempo em que eu estudei história na época do Theo, os melhores livros de história, os verdadeiros livros da história brasileira estavam na Europa. E hoje, né, os doutores, mestres, foram lá estudar e trouxeram a verdadeira história para o Brasil. Então a gente aprende coisas novas que até então não tínhamos muita noção. E eu achei muito curioso, né? Não lembrava de algumas coisas e de outras eu aprendi com o Theo, com a matéria lá do Theo, sobre a escravidão. Porque em 1850, os ingleses pressionaram o Brasil para não permitir mais que o Brasil contratasse ou comprasse escravos lá da África. E, na verdade, o interesse dos ingleses era óbvio. A Revolução Industrial acontecendo e eles não estavam preocupados com os escravos. E eles, então, pressionam o Brasil e há uma lei no Brasil em 1850 onde proibiu a vinda de novos escravos. Depois os anos foram se passando, em 1871, se eu não me engano, né, de repente os professores de história aí podem até me corrigir, mas em 1871 surge uma nova lei, onde todo filho de escravo nascido no Brasil, ele agora é livre. Só que aí você olha um pouco para essa história e você fala, livre coisa nenhuma. Porque onde vai uma criança, um bebezinho, será que o bebezinho é totalmente livre? Até os 21 anos ele tinha que morar onde? Junto com seus pais. E os pais eram escravos. Então eram livre coisa nenhuma. Até pelo menos os 21 anos eles estavam ali com seus pais sendo escravos. Aí depois, caminhando um pouco mais, em 1885, também se não me falha a memória, surge a lei onde os que têm mais de 60 anos teriam assim o privilégio de serem libertos, deixam de ser escravos. O problema é que o que eles fizeram a vida inteira foi trabalhar, a maioria deles com café. E para onde eles vão agora? Eles não saíam dali das terras dos seus patrões. Eles ficavam ali e trabalhavam para ter comida, para ter onde morar, porque eles não tinham para onde ir. Aí em 1888, nós temos lá a lei da abolição dos escravos, e que também foi, na verdade, algo que na realidade não funcionou, porque os escravos não tinham profissão além do trabalho que eles tinham com seus senhores. A maioria deles continuaram fazendo a mesma coisa por longo tempo. Outros que resolveram ir para a cidade grande se tornaram marginalizados, porque não tinham estudos e muita miséria entre eles, muitos problemas entre eles. Na verdade, as pessoas não estavam preocupadas com os escravos. Mas por que eu estou dizendo ou falando sobre escravo? Porque, na verdade, nós não somos livres e nunca seremos livres. Ou você tem Deus como seu Senhor, e é melhor ter Deus como seu Senhor, não é? Nós falávamos hoje na classe de casais sobre isso. Apesar de sermos filho, a Bíblia apresenta que somos também escravos de Cristo. Não é isso que Paulo se apresentava nas cartas? Apóstolo e escravo de Cristo. Nós somos escravos do Senhor. Mas ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo da sua própria carne ou de Satanás. Ninguém é livre. Todos nós pertencemos a alguém. Porque pecamos, todos nós, por direito. Não somos de Satanás, mas estamos dominados por ele, né? Toda a humanidade jaz no maligno. Mas alguém pagou um preço alto por isso, né? Para nos resgatar, para nos redimir e para nos dar novamente a Deus. Porque somos de Deus, então fomos comprados novamente para o Senhor através de Cristo. Ou somos do Senhor, ou somos da nossa própria carne, do nosso próprio pecado, ou do próprio Satanás. Então é algo para a gente pensar. E o texto vai mostrar para nós que a igreja é propriedade exclusiva do Senhor. Nós, igreja, somos povo de Deus.
E aquilo que Deus vai fazer na volta de Jesus é algo assim magnífico. A primeira parte, como eu disse, fala da igreja vitoriosa em Cristo e depois da igreja gloriosa em Cristo. Então a nossa primeira parte vai falar da vitória da igreja que está em Cristo e não nela própria, mas no Senhor. O texto aponta para nós estamos na última parte do livro, chegando ao final, quando pela 7ª vez João vai contar a mesma história. Desde o capítulo 20, ele retoma a história, dizendo que Satanás está com seu poder limitado, de certa forma, para que não possa mais enganar as nações. Aquilo que o judeu aprendia no Antigo Testamento, todo o povo, todas as nações, todos os povos podem ouvir a voz do Evangelho, até chegar o dia da vinda de Jesus, quando aí sim, Satanás e o anticristo serão libertos para que a grande tribulação aconteça, mas aí já é a volta de Jesus, aí não tem mais o que fazer. O inimigo, ele se reúne com seus aliados para guerrear contra Cristo, contra a igreja, mas eles não podem nada contra Cristo. Segundo o apóstolo Paulo aos Colossenses, com um sopro da boca, Jesus destrói os seus inimigos. Então não tem como guerrear contra o Senhor Jesus. E agora no capítulo 21, ele vai falar já depois de ter falado da volta de Jesus, do juízo final, ele fala de um novo céu e nova terra, que é o nosso texto aqui no capítulo 21. Então olha só, o texto diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Olha só, ele não está se referindo a um outro céu e a uma outra terra. Ele usa uma expressão aqui de renovação. Então, a ideia que o texto traz para nós, e que eu compartilho com essa ideia com a maioria dos teólogos reformados, alguns pensam diferente, mas eu vou dizer a minha opinião, e estou aí junto com vários bons teólogos, como William Hendrickson, Kistemaker, os teólogos mais brasileiros, né? Nicodemos, Hernandes, quase todos os teólogos reformados defendem a mesma tese, de que nós, na eternidade, nós estaremos exatamente aqui onde estamos. Porque se você observar a palavra dada lá em Hebreus com relação a Abraão, diz que Abraão peregrinou na terra da promessa. É essa terra que Deus havia prometido, mas ela precisa ser transformada, porque ela está sob maldição divina. Os irmãos lembram disso? Lá no pecado, toda a terra ficou sob maldição. Deus não amaldiçoou o homem e mulher, mas amaldiçoou a terra por nossa culpa. Então Pedro pega toda essa ideia e vai dizer o quê? Que Deus vai destruir através do fogo, mas não uma destruição, uma aniquilação da terra, mas sim uma purificação. A terra toda seria purificada através do fogo, e por isso ele não está falando uma outra terra, um outro céu. Ele usa a ideia de renovação. Teremos uma nova terra, uma terra renovada, purificada, um novo céu. Tudo isso ele vai dar à igreja. E aí o texto diz, porque o primeiro céu já passou, não é? E aí ele vai dar um exemplo aqui, e o mar já não existe. E aí você fica pensando assim, aliás eu estou aqui lembrando do Dr. Van Groningen, uma das maiores autoridades do Antigo Testamento. Ele tem uma obra clássica que diz assim, quando Jesus voltar, o que vai acontecer é uma volta ao Éden. Nós vamos retornar a Adão sem pecado. Nós vamos voltar a tudo aquilo que Deus fez conosco, ou que Deus fez com Adão, a intimidade que Adão tinha, tudo aquilo que Deus deu a Adão e Eva antes do pecado. Então a volta de Jesus é uma volta à criação. É verdade que não é uma volta à criação sem o avanço que a humanidade conquistou. Porque o próprio Deus capacitou o homem a desenvolver a sua criação. Então nós compreendemos de que vai haver sim tecnologia. No entanto, nós retornaremos ao jardim. E o Hebreus diz que vai descer do céu uma cidade. Então nós compreendemos que na verdade você vai ter aí uma cidade avançada para continuar até por toda a eternidade, mas também o jardim está lá. E quando você olha para os livros proféticos, como Isaías 11, por exemplo, os animais ali estarão. A criancinha vai brincar com o leãozinho, nos diz o texto. E aqui eu quero chamar a atenção para a seguinte questão. Cuidado, né? Eu não estou dizendo que há salvação para animais. Eu não estou dizendo que o animal tem alma e que ele vai para o céu. Não é isso. Tá? O animal não tem salvação como nós temos. Ok? Aliás, nem os anjos tiveram salvação. Ok? Então, eu não estou dizendo isso, mas o que eu estou dizendo é que na volta de Cristo, nós teremos toda a criação de Deus restaurada.
E é difícil achar que não vai ter os animaizinhos que são tão belos, que não vão ter as plantas que são tão bonitas. E aí você pode me perguntar, mas aqui o texto está dizendo que o mar não vai ter. E não é isso que João quer dizer, porque no Apocalipse, mar, simbolicamente, significa tribulação, perseguição, tempestades que vinham do mar. E mais ainda, solidão. Onde é que está João? João está separado pelo mar da sua igreja. João está numa ilha de Patmos, não passando férias, está lá perseguido por amor a Cristo. Então a ideia é, todo o sofrimento da igreja vai cessar, não haverá mais tribulação. É essa a ideia. Até porque se você é como eu, né, dizer que não vai ter o mar é uma judiação, porque o mar é uma das coisas mais maravilhosas que Deus já fez. Quem gosta de praia como eu, né? Como é bom a gente ir para uma praia e olhar a criação de Deus, e ela demonstra de maneira gloriosa a presença do Senhor. Então, ele não está afirmando que o mar como temos hoje vai deixar de existir, mas ele está dizendo que o mar como tribulação, como separação, esse sim, ele deixa de existir, porque lá não haverá mais, no estado eterno não há mais nenhum problema. Aí no verso 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Olha só, a igreja desce do céu da parte de Deus. E aqui a gente precisa compreender um pouquinho, porque nós não estamos falando da volta de Cristo. A volta de Cristo foi um pouquinho antes. O final do capítulo 20 vai falar da volta de Cristo. Aqui já é o estado eterno. Capítulo 21 e 22. Aqui é depois da volta de Cristo que vai acontecer. E para nós entendermos um pouquinho, a gente precisa tomar cuidado, né? E eu gostaria de que os irmãos abrissem num outro texto da palavra de Deus, lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, para a gente poder entender um pouquinho melhor, no capítulo 4. 1 Tessalonicenses 4, nós vamos ler apenas alguns versos, porque só para relembrar, quando Jesus voltar, a igreja que está com Cristo reinando nos céus, os salvos em Cristo, aqueles que já partiram, que são crentes, voltarão com Jesus, ok? Eles descerão com Jesus. E aí haverá a ressurreição dos mortos, e é o que Paulo vai mostrar para nós aqui em Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 4, a partir do verso 15, por exemplo. Olha só o que ele diz. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, nós não temos vantagem para com aqueles que já dormiram em Cristo, já partiram em Cristo. Eles estão em vantagem, porque já estão em gozo celestial. E voltarão para nos buscar, né? Ou para estar conosco aqui eternamente. Aí o verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E aí o que vai acontecer? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só, aqueles que estão com suas almas descendo com Cristo, já no juízo final, haverá a ressurreição do corpo deles. Eles receberão um novo corpo para se unir a alma ao espírito deles. É isso que Paulo está dizendo. Aí, continuando o texto, depois, verso 17, depois nós os vivos, por exemplo, se Jesus voltar agora, né? O povo que já está com Cristo no céu vai descer com ele. Nós, o que vai acontecer com aqueles que estarão vivos, a igreja viva aqui, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, seremos levados para Cristo e para a igreja, nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Olha que cena magnífica, maravilhosa. Nós vamos subir para se encontrar com Cristo e com a igreja já glorificada, já ressuscitada, aqueles que estão já sem os corpos, ou estavam sem seus corpos, receberão novos corpos, e nós subiremos entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E isso é importante. Não haverá um arrebatamento secreto e vai ter 7 anos de festa lá no céu. Não é isso que o texto está dizendo. Haverá já a partir daqui o estado eterno, o novo céu, a nova terra, o juízo final, a reconstrução de tudo aquilo que Deus criou. E aí Paulo diz, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. A volta de Jesus tem que trazer consolo para nós. Aliás, João Calvino, e podemos voltar lá para Apocalipse capítulo 21, João Calvino deixou bem claro isso.
enquanto nós vivemos aqui, seremos atribulados. E segundo João Calvino, uma das razões, ou a principal razão, é para que você deseje a volta de Cristo. Senão você não vai desejar. Você vai querer viver por esse mundo sem esse encontro glorioso da igreja com Cristo. E a igreja tem que buscar essa volta, ou pedir a Deus, que Ele volte logo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então olha só, o texto fala de um novo céu, de uma nova terra. E agora essa igreja que desceu do céu, nós nos encontramos lá nas nuvens e agora vai ter o estado eterno, A igreja está ataviada, verso 2, capítulo 21, verso 2. Ela está ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Já falando dos crentes que estavam vivos, dos crentes que estavam mortos, todos já para o Senhor, preparados para o Senhor. Aliás, os dois verbos aqui usados, ou as duas expressões usadas, a igreja ataviada e adornada, é curioso porque está num tempo verbal dizendo que isso foi feito por Deus, é Deus quem prepara a sua igreja, e foi uma obra que Ele fez lá no passado e que tem resultados para todos sempre, para toda a eternidade. A igreja é preparada pelo próprio Deus. Não é por méritos da igreja, não é por nossos méritos que nós teremos a bênção desse estado eterno, mas por aquilo que Cristo fez em nós, pela obra do Espírito Santo em nós, pela palavra de Deus transformando a nossa vida. Nós somos preparados por Deus, ataviados como noiva, buscando ou preparados para o seu esposo. E aí o verso 3, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha só, o texto está dizendo que Deus vai habitar conosco, mas isso já aconteceu algumas vezes, os irmãos lembram disso? Lá no deserto, Deus não habitou com seu povo quando saiu do deserto? Através de um tabernáculo, ok? Tabernáculo, uma tenda, onde a glória de Deus veio e esteve com eles ali naquela caminhada dos 40 anos. Depois do tabernáculo, houve a construção do templo. E Deus habitou entre o seu povo através do templo. Depois do templo, quem vem? O próprio Deus desce da sua glória e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória. Não é isso que João diz lá no seu evangelho, primeiro capítulo? A palavra que ele usa no primeiro capítulo lá, Cristo habitou entre nós, sabe qual é? Tabernaculou, é a mesma palavra que ele usa aqui nesse texto. Olha só, Cristo vai tabernacular conosco para sempre, viver conosco eternamente. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão de quem? Povos de Deus, o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Aquilo que foi falado a Moisés em Êxodo 19, aquilo que Pedro fala na sua primeira carta, e agora de novo é repetido aqui, a igreja não é de si mesma, nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós somos do Senhor, povo de Deus, comprado por um alto preço, conforme o livro de Atos deixa isso bem claro, o sangue do próprio Cristo. Então o texto vai dizer que Deus vai habitar conosco, o povo de Deus, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E olha o verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais motivo de choro, lamento, pranto. Não tem mais nenhuma tribulação. E mais ainda, o texto é enfático. O texto que já foi dito no capítulo 7, quando ele estava contando a mesma história, é repetido aqui, dizendo que é Deus mesmo quem vai tirar do seu olho e do meu olho toda lágrima. Não tem mais motivo de lamento, agora é só alegria no Senhor, é só curtir a vida, A vida abundante que Ele tem para dar. Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, a morte não mais vai existir, não haverá mais punição, porque a morte e o inferno foram todos lançados, destruídos na volta de Jesus, toda a condenação foi pago o alto preço pela morte de Cristo, e Ele vem para nos buscar e nos dar vida. Então, não haverá mais morte, o texto diz que já não existirá morte, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Talvez você pegue esse texto e fale assim, magnífico, céu é tudo de bom, Mas tem algo a mais que ele fala lá na frente que é melhor do que tudo isso.
É melhor do que não sofrer a dor do luto, é melhor do que não sofrer a enfermidade, é melhor do que não ter lágrimas. Ele reserva para daqui a pouco, vamos ver se vai dar tempo da gente seguir. Verso 5. Aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, está consumado. Lembra do que ele disse lá na cruz? Tudo está feito. Eu sou, Jesus falando, eu sou o alfa e o ômega. A primeira letra do alfabeto grego, a última letra do alfabeto grego. Em outras palavras, eu sou a revelação de Deus. Eu sou a palavra, o logos que se encarnou. Eu sou a expressão da revelação de Deus, da essência da divindade, conforme Paulo coloca aos Colossenses. O princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei o quê? Da fonte de águas da vida. Olha só. Aquele que tem sede do seu interior, né? E beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Palavra que um dia o Senhor Jesus proclamou aqui nessa terra, lá no dia da festa do tabernáculo, no último dia da festa. Ou palavras que ele disse para aquela mulher pecadora, completamente afastada do plano de Deus, e Jesus oferece a ela uma água. E disse a ela que se ela beber da água que ele desse, ela jamais teria sede. Ele é aquele que oferece água. Ele oferece àquele que está com sede. E aí o verso de número 7, o vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, e aí ele faz uma exortação aqui. Quem não vai estar lá no estado eterno, ou no céu, ou na terra renovada? Quanto, porém, aos covardes e incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, idólatras, mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Todos estarão no céu? Claro que não. Todos são filhos? Claro que não. Ele acabou de falar que é filho aquele que foi impactado por Cristo, aquele que recebeu Cristo, conforme ele já tinha dito no primeiro evangelho, no capítulo 1 do evangelho. Mas ele vai dizer aqui, aquele que é covarde, aquele que é incrédulo, esse não vai entrar. Lembram do contexto de João? Nós estamos sendo perseguidos ferozmente. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A palavra ali usada lá na carta a Esmirna não é ser fiel até morrer simplesmente, mas ser fiel em todo o tempo. Seja fiel e você vai ter a coroa da vida eterna. Então não entrarão os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os que fazem abominações diante de Deus, os assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, olha só. Para Deus não tem pecadinho, pecadão. Todo aquele que não está em Cristo já está condenado, não tem parte no livro da vida, não entrará e vai sofrer a segunda morte, como ele já tinha falado lá no capítulo 20. E aí, vamos lá para a igreja gloriosa. Eu vou passar mais rápido aqui na igreja gloriosa, ok? Verso 9. Olha só o que diz. Então veio do céu, veio um dos 7 anjos, verso 9, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro, aquela que está ataviada, está adornada, que foi preparada pelo próprio cordeiro para o cordeiro. Ela, olha só, observa ela, né? A noiva, a igreja. E me transportou, verso 10, em espírito, até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A cidade de Deus, a Jerusalém celestial. Claro, ele está tratando de questões simbólicas aqui, não é a mesma Jerusalém que temos hoje, não é? Mas é uma cidade, a cidade de Deus. E aí, o texto diz, verso 11, a qual tem o quê? A glória de quem? De Deus. Ela é gloriosa porque ela recebeu glória do próprio Deus. A luz não é dela própria, mas é o que Deus fez na vida dela. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, com 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Algumas coisas que eu quero passar bem rápido aqui com os irmãos. O que João está mostrando, ele tinha acabado de mostrar uma cidade da prostituição.
o sistema mundano, a Babilônia. Agora ele vai mostrar a cidade, a igreja, gloriosa, ataviada como noiva. E aqui, ele vai dizer que essa cidade, ela tem muralhas. Lembra um momento da história do povo de Deus em que estava faltando muro? E que sem muro não dava para viver em paz? E que foi preciso Neemias sair do reino dos Medo-Persas, quando ele tem notícias do estado de Jerusalém, e aí ele vai até Jerusalém para reconstruir os muros da cidade e as portas da cidade, porque os muros simbolizavam segurança, proteção, e as portas simbolizavam a justiça. Se você pegar o livro de Ruth, você vai ver que as coisas, os contratos eram feitos ao pé das portas, dos portões da cidade. Então ele vai falar de uma cidade que agora está completamente protegida, guardada por Deus. A cidade de Deus, a igreja do Senhor. E ela tem então uma grande e alta muralha, 12 portas, simbolizando as tribos ou todo o povo de Deus, quer no Novo, quer no Antigo Testamento. 3 portas se acham a leste, 3 a norte, 3 ao sul, 3 a oeste, ou seja, em todo canto ela está cercada de justiça, de proteção, de glória. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, os salvos do Antigo Testamento, os salvos do Novo Testamento. Aquele, verso 13, aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro, assim como foi feito lá com Ezequiel. Ele tem uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e as suas muralhas. E a cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios, que dá exatamente a medida daqui até Aracaju. 2.250 quilômetros, mais ou menos. Olha só. É claro, ele não está falando de uma medida exata. Ele vai dizer logo a seguir que é a medida de anjo. A ideia não é exata, é um simbolismo. Mas se nós quiséssemos transformar isso, daria mais ou menos daqui de São Paulo até a cidade de Aracaju, lá em Sergipe. O seu comprimento, largura e altura são iguais, é um cúbico, né? Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Olha só, medida de anjo, ou seja, tem um simbolismo por trás disso. A figura dele é o Santo dos Santos. Aquilo que Deus era presente lá no Santo dos Santos, Deus vai ser com toda a sua igreja no estado eterno. E aí o texto vai continuar, vai dizendo assim, verso 18, a estrutura da muralha é de jaspe, a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados a toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, ou jacinto, e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Olha só. E aí a gente pode dar uma respirada aqui, né? Tudo isso que ele está dizendo, não espere de maneira literal. Tem pessoas que pensam assim, lá no céu é cidade de ouro, ruas de ouro, olha que beleza. Cheio de pedras preciosas. Não é essa a ideia dele. A ideia é alguns simbolismos que estão por trás. Os irmãos lembram que estava no peitoral do sumo sacerdote? 12 pedras preciosas. Quando ele entrava no Santo dos Santos, a bênção de Deus era derramada sobre todas as tribos, sobre todo o povo de Deus. A glória de Deus estava ali presente. Ele não está sendo literal aqui, mas ele está descrevendo com várias pedras preciosas para dizer que a igreja é linda, é gloriosa, é pura, sem pecado algum, e nada de ruim acontece com ela. É um lugar seguro, cheio de vida, cheio de beleza. E aí nela, verso 22, não vi santuário, olha só. Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Lembram que eu falei para vocês que o melhor estava por vir? O que o texto está dizendo é que enquanto caminhamos aqui, nós somos o quê? Templo da habitação do Espírito de Deus, não é? Mas chegará um tempo em que nós encontraremos em Deus lugar seguro. Nós encontraremos em Deus tudo aquilo que a gente precisa. Ele será a nossa habitação. E aqui eu me recordo de John Piper, que faz essa análise muito interessante. Ele diz assim,
Se você está querendo ir para o céu porque lá não tem tristeza, não tem enfermidade, não tem isso, não tem aquilo, tem algo muito melhor. Céu ou estado eterno é lugar da presença marcante de Deus na sua vida. Mas você já pode experimentar isso aqui. É claro, não de maneira plena, mas você já pode experimentar hoje essa plenitude de Deus na sua vida. É possível ser cheio de Deus. É possível experimentar muita vida abundante que Deus tem para nos dar. É claro que chegará o tempo em que nós receberemos isso de uma forma muito especial. E aí, terminando, a cidade não precisa nem do sol nem da lua. De novo, não é que não vai ter sol e não vai ter lua, mas não precisa da luz deles. Por que não precisa? Porque existe uma luz muito maior e melhor para lhe dar em claridade, né? Pois a glória de Deus a iluminou. A glória do Cordeiro ilumina. Aí o texto diz, né? E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Ou seja, não tem mais problema de segurança. Você pode deixar a sua casa aberta tranquilamente, você pode sair e entrar, nada de ruim te acontece mais. Nenhum inimigo pode trazer mal à sua vida. As nações andarão mediante a sua luz, os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas, verso 25, nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Aí o verso 27 termina dizendo, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos ou inscritos no livro da vida do Cordeiro. E aqui eu termino dizendo o seguinte, a criação de Deus foi belíssima. Tudo que Deus fez, Ele próprio disse o quê? E viu Deus que era bom, mas ainda não era perfeito. Era possível entrar o pecado. Agora, não há mais possibilidade de pecado. Quando Cristo voltar, você tem tudo muito mais perfeito do que foi lá na criação. No pecado não tem como mais entrar. Nós não conseguiremos pecar. É claro que nem iremos querer pecar. Haverá apenas vida, haverá apenas bênção da parte de Deus. Que Deus nos ajude a ser fiel até a morte, a não ser covarde, a não ser idólatra, a não abandonar a Deus no caminho, na caminhada, que Ele nos ajude a perseverar e a tomar posse dessa vida abundante que Cristo vai nos dar quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Deus assim nos abençoe.